Olá, gente! Jordana falando e hoje vamos meditar no capítulo 3 do Evangelho de Mateus e eu vou ler também os comentários de fé do Bispo Macedo que tem na Bíblia comentada dele, tá? Aqui, capítulo 13 então. Pregação de João o Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, gente, aqui nós temos o primeiro comentário sobre o versículo 2, que é arrependei-vos. A base da pregação de João Batista era o arrependimento. Essa é a principal condição para a entrada no reino dos céus. O verdadeiro arrependimento consiste em abandonar o pecado e em sentir profunda tristeza por tê-lo cometido. É diferente do remorso, que não passa de um mero sentimento de inquietação na consciência. E com isso faz com que depressa a pessoa volte a cometer os mesmos pecados. O arrependimento, por sua vez, vem de uma mente consciente e decidida a mudar. O próprio Espírito Santo é quem provoca esse desejo dentro daquele que é sincero e atende à sua palavra. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Bom, eu vou ler aqui o comentário do versículo 7, que fala: os fariseus e os saduceus eram grupos religiosos muito influentes entre os judeus. Os fariseus se destacavam mais perante o povo porque ostentavam a posição de cumpridores da lei de Moisés. Eram tidos como homens santos e piedosos, mas na prática eram falsos e mentirosos. Diziam às pessoas que a única maneira de obter a salvação era por meio da lei. Exigiam que todos obedecessem a ela. No entanto, eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Além disso, valorizavam mais as tradições do que as escrituras sagradas. Já os saduceus faziam parte de uma seita composta de pessoas mais ricas e influentes. Alguns eram comerciantes e aristocratas, e outros vinham de famílias de sacerdotes. Porém, não criam em milagres em nada que envolvesse o sobrenatural. Diziam crer nas escrituras, mas deturpavam os seus ensinamentos. Eram adversários dos fariseus e muito ligados aos romanos, e ainda usavam a religião para se infiltrar entre os poderosos e os políticos. E sobre o versículo 8, que é produzir, pois frutos dignos de arrependimento, o comentário que tem aqui é: os religiosos que chegavam a João para serem batizados não tinham consciência de que estavam perdidos e de que precisavam do Salvador. Isso significa que se houver o reconhecimento do pecado, tampouco haverá. Se não houver o reconhecimento do pecado, tampouco haverá arrependimento. Deus não aceita uma mudança superficial, e sim a sincera conversão no mais íntimo de cada pessoa. Aquele que abandonou o pecado e se voltou para Deus com sinceridade para ter um comportamento totalmente diferente do que apresentava. Essa mudança evidencia os frutos do verdadeiro arrependimento. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão,
porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Bom, o versículo 11 fala sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o selo e a plenitude de Deus em nós. Isso significa revestimento de poder, força, coragem, intrepidez e audácia para viver tal qual viveu o Senhor Jesus na terra. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E o batismo com fogo é considerado uma provação severa que acontece logo após o batismo com o Espírito Santo. Certamente, todos os verdadeiros seguidores da palavra de Deus passarão por grandes provações por causa da fé. Então, finalizando o capítulo 13, então, gente, fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Gente, no capítulo... Desculpa, eu tô com um capítulo na cabeça, né? Mas o versículo 13 fala sobre o batismo de Jesus, né? E o comentário diz assim: se o batismo nas águas é para os arrependidos, por que o Senhor Jesus precisou ser batizado uma vez que jamais cometeu qualquer tipo de pecado? Para entendermos isso, é preciso saber que ele nasceu como todo ser humano, mas com uma grande diferença. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, que está lá no capítulo 1, né, de Mateus, versículo 18, como nós já lemos em outro áudio. A sua manifestação no mundo, antes de morrer, ressuscitar e ser glorificado, foi exclusivamente humana. Daí a razão pela qual era imprescindível receber tanto o batismo nas águas, quanto o batismo com o Espírito Santo. Afinal, como homem, ele precisava de condições especiais para sobrepujar os desejos da sua carne e exercer o seu ministério pelo qual veio. E no versículo 16 fala o Espírito de Deus. Ele desceu como pomba sobre Jesus. É importante salientar que o Filho do Altíssimo veio a este mundo como homem e não como Deus. Portanto, para realizar as obras do Pai e, sobretudo, para vencer as perseguições, a dor, o sofrimento e o pecado, ele precisava estar revestido do poder do Espírito Santo. Foi esse poder que o capacitou a resistir a todas as pressões do inferno e se tornar o Redentor de toda a humanidade. Legal, né? O capacitou a resistir todas as pressões do inferno e a se tornar o Redentor de toda a humanidade. E por fim, o último comentário, que é sobre o versículo 16 e 17. Trindade divina. Temos nesses versículos uma descrição gloriosa da manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado nas águas, o Espírito Santo vindo sobre ele como forma de pomba e a voz do Pai.
identificando do céu o seu Filho amado, o Senhor Jesus. São 3 pessoas distintas, mas, ao mesmo tempo, um só Deus. Como isso é um mistério, devemos nos alegrar por termos essa base de conhecimento, uma vez que o oculto fica para o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio 29, 29. Gente, muito legal. Foi um capítulo curto, comentários assim essenciais para a gente entender melhor. Os primeiros capítulos de Mateus, eles são meio curtinhos, tá? Aí depois, a partir do 5, vai aumentando. Aí os vídeos ficarão um pouquinho mais longos, mas não tem problema, porque a gente está aqui para meditar com calma, para compreender com calma. E assim a gente vai lendo todo o Evangelho e se edificando cada vez mais. Às vezes nos finais de semana eu não posto nenhum vídeo, né? Mas a gente vai lendo, vocês vão lendo, vocês podem ler antes de mim também, não tem problema. O que importa é que a gente está conhecendo ainda mais da palavra de Deus e assim podendo colocá-la em prática no nosso dia a dia, nas nossas vivências. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aí na barra de comentários. Compartilhe com alguém que está precisando também se edificar, que está precisando entender mais da palavra de Deus. Compartilha, gente, porque o que é bom precisa ser compartilhado. E não há nada melhor do que a palavra de Deus, não é mesmo? Tchau, tchau, um abração e até a próxima.